Abram suas Bíblias em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20 é o nosso texto básico das doutrinas que temos tido nas últimas semanas, já podemos dizer meses. E, se Deus assim nos permitir também, nos conceder graça nos próximos meses. Uma vez que a exposição do nosso catecismo ela é bem extensa, bem detalhada sobre os 10 mandamentos. Na semana passada nós iniciamos a exposição do 4º mandamento. Tivemos o primeiro estudo, recomendo que os irmãos escutem, se não tiveram a oportunidade de ouvir. Hoje, com a graça do Senhor, vamos para o segundo estudo. Então a leitura é de Êxodo capítulo 20, do versículo 8 ao versículo 11. Irmãos, antes de fazer a leitura, é importante ressaltar também o seguinte aspecto aqui. A leitura ela é feita no início, pelo menos eu procuro fazer a maioria das vezes, aqui a gente começar o estudo, se não todas, não apenas como prova de que nós estamos tirando isso da palavra de Deus, né? É Deus quem fala, quem nos ensina, quem nos instrui, mas também para que os irmãos possam gravar em suas memórias os 10 mandamentos, saber cada um deles, bem como também, com um pouco mais de diligência, com um pouco mais de cuidado, você até mesmo consegue aprender onde estão situados. Não apenas o capítulo, o Êxodo 20, e também pensando lá em Deuteronômio capítulo 5, mas até os versículos. Você consegue guardar isso com a leitura recorrente dos mandamentos. Então esse bloco, já guarde aí, esse bloco do versículo 8 ao versículo 11, ele expõe para nós, apresenta para nós o 4º mandamento, do versículo 8 ao versículo de número 11. Lerei aqui. Assim diz o Senhor nosso Deus: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém. Oremos. Santíssimo Deus, o único e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, de tudo quanto existe, sustentador da vida, de toda a criação. Em Ti, Senhor, como diz a Tua palavra, nós existimos, nos movemos, vivemos. É o Senhor quem nos dá o fôlego de vida e assim o mantém. Mas Tu és também o nosso Redentor, que nos comprou com o sangue do Teu Filho, nos redimiu de todos os nossos pecados, perdoou todas as nossas iniquidades, nos deu salvação eterna e aplicou todos os benefícios, e assim tem feito, pelo Teu Santo Espírito. O Teu povo é grato a Ti, ó Deus, e te rende louvores nessa noite. Exalta o Teu santo nome, por tamanhas bênçãos. Como é bom, ó Deus, assim proferirmos publicamente, falarmos da bondade do Senhor, da misericórdia do Senhor, da graça do Senhor, da providência do Senhor. Num dia como esse, no meio da semana, podemos parar um pouco nossas atividades, demais atividades, nos reunirmos aqui para sermos instruídos e buscarmos a Tua face em oração. Nosso coração se enche de júbilo, Senhor Deus, por tamanha bondade. Muito obrigado, Senhor Deus, por isso. Também nós rogamos ao Senhor o perdão, porque nesse dia também pecamos contra Ti, Senhor. Não meditamos na lei do Senhor como deveríamos, nem aguardamos perfeitamente. Na verdade, nós esquecemos os Teus mandamentos
e transgredimos os teus estatutos. Por isso, rogamos ao Senhor que nos perdoe. Que o Senhor tenha compaixão de nós, de nossa impureza, de nossa malícia, de nossa desobediência flagrante à tua lei. Ao mesmo tempo, nós buscamos de ti o socorro, não apenas quanto a ter compaixão de nós e nos perdoar, mas também a nos santificar, Senhor. Pelo teu poder, que o Senhor nos santifique. Pelos meios de graça, que o Senhor nos torne cada vez mais piedosos, tementes a ti. Que com a tua mão soberana, agindo em nós e sobre nós, nos conformemos cada vez mais à tua vontade. Ainda, Senhor Deus, nessa noite, nós te pedimos que abençoe o estudo, se conosco em todo esse aprendizado, ilumina as nossas mentes, aquece nossos corações, nos dá a compreensão desse mandamento tão importante e que o teu povo consiga também, com o poder do Senhor e a graça do Senhor, aplicar em suas vidas, tendo deleite em guardar o quarto mandamento, assim como os demais. Que após o momento de instrução, o Senhor também abençoe. Pedimos a reunião de oração, bem como a reunião do conselho. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, na semana passada, como eu já mencionei, nós começamos a estudar o quarto mandamento. E nós vimos acerca da pergunta 115 e da pergunta 116 do nosso Catecismo Maior de Westminster. A 115, ela basicamente apresenta o mandamento, como é a estrutura do nosso catecismo. Qual é o quarto mandamento? E aí, a resposta diz qual é o mandamento. A 116, ela trabalha as exigências, isto é, os deveres que o mandamento assim nos impõe. A pergunta 117, que é a de hoje, ela trabalha aqui como deve ser santificado o sábado ou o dia do Senhor. Então, a ideia é essa. A pergunta 117, ela vai aprofundar as exigências, os deveres. Sendo mais preciso ainda, não apenas ela aprofunda, mas ela vai até mesmo exemplificar, ela vai detalhar isso para nós, nos mostrando como é que esse mandamento deve ser observado, como é que ele deve ser obedecido. Mas atente-se ao fato de que mesmo que haja esse detalhar maior aqui nessa pergunta, nessa resposta, o catecismo, e mesmo ele sendo o maior, algo mais abrangente em sua teologia, ele não se propõe a ser exaustivo no sentido de quê? De resolver todas as questões, todas as nuances. Os catecismos trabalham especialmente com os princípios. A aplicação dos princípios são inúmeras. E essa é uma questão importante para nós como cristãos entendermos. Nós temos os princípios, e eles têm que ser claros para nós, a gente tem que entender os princípios da palavra de Deus, que nos norteiam, mas as aplicações desses princípios são muitas. Então, nem a Bíblia faz isso. Digo, ela não vai citar, enumerar para nós os inúmeros casos que tal princípio pode ser aplicado. Os princípios são apresentados e você tem exemplos numa história, mesmo num ensino doutrinário, numa explicação de um apóstolo, aquele princípio sendo aplicado. Mas existem outras circunstâncias em que ele também pode ser aplicado. O ponto é aqui, para a gente ficar bem atento, o princípio é o que nos norteia, é o que nos guia, ou no caso os princípios, que são extraídos dos mandamentos, e não as circunstâncias, porque são inúmeras. Não só por isso, mas porque primeiro a base mesmo, a gente é guiado pela palavra de Deus. Então a gente não é guiado
pelas circunstâncias, mas pelos princípios que devem ser aplicados de acordo, no caso, em cada circunstância. Em cada circunstância. Com isso em mente, ouça o que diz a pergunta 117 com a sua resposta. Como deve ser santificado o sábado ou o dia do Senhor? Resposta. O sábado ou o dia do Senhor deve ser santificado por meio de um santo descanso por todo aquele dia. Não somente de tudo quanto é sempre pecaminoso, veja a palavra aí, sempre pecaminoso, mas até de todas as ocupações e recreios seculares que são, outra palavra importante, lícitos, em outros dias, e em fazê-lo nosso deleite, passando todo o tempo, exceto aquela parte que se deve empregar em obras de necessidade e misericórdia, nos exercícios públicos e particulares do culto de Deus. Para este fim, havemos de preparar os nossos corações e, com toda previsão, diligência e moderação, dispor e convenientemente arranjar os nossos negócios seculares, para que estejamos mais livres e mais prontos para os deveres desse dia. Então vamos lá. A resposta é extensa, tem muitas coisas aqui, espero trabalhar tudo ainda hoje. Se não tiver tempo, pelo menos parte disso e a outra parte na semana que vem. Primeiro eu quero que você observe o início da resposta, como sempre, claro, começando pelo começo, pelo início aqui, o sábado ou o dia do Senhor. Para não haver nenhuma confusão, eu expliquei isso na semana passada, mas quero voltar a esse ponto, ainda que mais brevemente. Sábado ou o dia do Senhor. Não há confusão aqui na linguagem dos nossos pais. Por quê? Porque assim como eu expliquei para os irmãos, a palavra sábado ela é usada aqui no sentido, na verdade, a palavra mais adequada para a nossa tradução aqui no português seria o Shabá. Shabá. Por quê? Biblicamente, há pelo menos duas palavras aqui que são usadas para sábado. Deixa eu colocar isso melhor. O dia do descanso, a referência ao descanso, que é esse é o significado de Shabá, ele ocorria na antiga aliança no 7º dia. O 7º dia tem um nome específico, assim como os demais dias. Como eu já também citei, o 7º dia era o Hashevi, o 7º dia. Na antiga aliança, no Hashevi, no 7º dia, era o dia do descanso. O Shabá ocorria nesse dia. Na nova aliança, houve uma transição para o primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, agora acontece o dia do descanso, o Shabá. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, porque eu já expliquei, isso não vai tomar muito tempo da doutrina de hoje, eu tenho que entrar em outras questões. Mas volte lá, por favor, a doutrina de semana passada, depois escute, para você entender melhor como foi que se deu essa transição. Eu vou apenas apontar um argumento, no caso, até mesmo como um acréscimo de comentário, que eu não fiz na semana passada aqui, já fiz em outros momentos, ensinando na igreja, e fiz até na congregação, quando eu estive na última quinta-feira lá, falando sobre o mesmo assunto. Mas eu vou abordá-lo agora, né? Uma das demonstrações de que haveria essa mudança do 7º para o primeiro dia da semana, essa transição ocorreria, você consegue já vislumbrar isso durante a leitura, ou por meio da leitura do Antigo Testamento, é ver que, enquanto Êxodo capítulo 20, versículo de número 11, você tem aqui a razão apresentada para se guardar o dia do descanso ser a obra da criação, nesse caso, o fato de Deus, após a obra da criação, ter descansado no 7º dia, e aí você tem a ligação aqui, e a razão teológica, né? A ligação com a criação é a razão teológica ser a criação. O dia do descanso seria um memorial da obra da criação. Lá em Deuteronômio 5, o Senhor Deus, através de Moisés, apresenta-nos uma segunda razão teológica. Qual é a razão? A obra da redenção. Vá lá para Deuteronômio 5, para você ver isso com seus olhos aí. Deuteronômio 5, versículo 15. Ele acabou de falar do 4º mandamento, que começa no versículo 12. O versículo 12 começa a falar sobre o 4º mandamento, o dia do descanso. E aí no versículo 15 ele apresenta a razão. Veja aí. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia do Shabá, o dia do descanso.
Então a razão agora, a partir desse texto, ela passa a ser também a razão da redenção, da obra da redenção. Aqui, irmãos, não há uma contradição. Lembre-se que Moisés escreveu os dois livros, inspirado pelo Santo Espírito. A verdade, ou na verdade, é que há aqui argumentos complementares, eles se complementam. Enquanto, no primeiro momento, o argumento apresentado, teológico, é a obra da criação, no segundo momento, na progressão da revelação, quando a revelação está progressivamente sendo dada ao povo de Deus, pelo Senhor Deus, apresenta-se uma segunda razão. Qual é a razão agora? Deus tirou o seu povo do Egito com mão poderosa, os libertou do cativeiro e os levou para a terra prometida. Logo, eles devem guardar o dia do descanso. Então, o dia do descanso, ele é um memorial não apenas da criação, mas também da redenção, da salvação, que Deus proporcionou ao seu povo através de um mediador, através do mediador. Isso é importantíssimo para nós, porque não apenas para entender isso à luz do Antigo Testamento, mas de toda a teologia bíblica sobre o dia de descanso, porque já naqueles dias o Senhor estava nos mostrando que o dia de descanso apontava também, ou estava sinalizando também, colocando na linguagem mais teológica possível, sinalizando também aqui a obra da redenção. A obra da redenção. Há uma clara conexão entre o dia do descanso e a salvação que Deus realizou para o bem do seu povo. Uma clara conexão entre dia do descanso e salvação, obra redentiva. Clara conexão. Esse é um dos argumentos para nós entendermos como houve a transição do sétimo para o primeiro dia da semana. Porque o argumento fundamental, o principal argumento que nós encontramos no Novo Testamento para chegar à conclusão de que o primeiro dia da semana é o dia de descanso agora, é o quê? A ressurreição de Cristo. E a ressurreição de Cristo, irmãos, é exatamente o quê? A obra da salvação do nosso Deus, para o bem do seu povo. Claro, isso entendendo toda a obra de Cristo, sendo anunciada com a ressurreição. Ele ressuscita porque ele morreu para nos redimir dos nossos pecados. Ele foi vitorioso sobre a morte, sobre os inimigos, e assim nos deu grande e poderosa salvação. Então, perceba como cada um desses elementos estão conectados. E aqui, só para mencionar, só para te deixar isso na memória aqui, te lembrar rapidamente. Eu disse, e é um argumento importantíssimo que teólogos reformados, presbiterianos trabalham muito sobre a questão da transição. Um exemplo disso, você pode depois ver, eu já recomendei esse livro várias vezes aqui na igreja, e vou recomendar enquanto viver. A Igreja de Cristo, de James Bannerman. A Igreja de Cristo, de James Bannerman. Você, quando tiver condições, precisa adquiri-lo e lê-lo. James Bannerman, nesse livro, ele, na verdade, são palestras que foram assim, compiladas pelos seus alunos e depois colocadas, disponibilizadas por escrito. James Bannerman, em sua obra, ele faz um tratado eclesiológico, ou seja, da doutrina da igreja. E há uma seção desse livro, dessa obra, que ele trata do dia do Senhor. Ele vai trabalhar a transição usando um dos argumentos, a teologia bíblica do oitavo dia. O oitavo dia que aparece por vezes no Antigo Testamento como um dia também que era visto de forma especial, distinto, onde a assembleia solene acontecia, culto solene, onde você tem vários momentos ali, o oitavo dia tendo um destaque. O oitavo dia é o primeiro dia após o sétimo. Então o Senhor, em sua providência e na sua revelação, já estava dando algum destaque, alguma notoriedade, alguma distinção para este dia, sinalizando uma futura transição. Pastor, mas por que é então, para ficar bem claro para nós, que na resposta aqui à pergunta 117, os puritanos colocaram o sábado ou o dia do Senhor? Porque o sábado aqui utilizado, o termo aqui utilizado, é o termo Shabá, que significa descanso. Eles usam nesse sentido.
como também expliquei em outros momentos, irmãos, é porque em nosso português, em nossa língua aqui, a gente normalmente enxerga da seguinte maneira: sétimo dia e dia do descanso como sendo sábado. É assim traduzido. Sétimo dia da semana e dia do descanso, sábado. E essa é uma das razões porque adventistas batem dentro nessa tecla, como se fosse a mesma coisa. Dia de descanso fosse o sábado, ou nesse caso, o sétimo dia. Colocando melhor ainda. O sábado fosse as duas coisas juntas. Não, não é. Não é no hebraico e não é no inglês, que é a língua que eles escreveram aqui nos nossos documentos. Tudo bem, o inglês é mais arcaico, mas a distinção ainda permanece. Sábado e dia do descanso. Ou nesse caso, sétimo dia e dia do descanso. Tem dois termos diferentes no hebraico e também no inglês para se referir a ambos. Um é um nome, outro é outro nome. E aí a diferença fica mais clara. Estão conseguindo acompanhar meu raciocínio com relação a isso? O dia do descanso é uma coisa. O sétimo dia é outra coisa. Nas línguas mencionadas, hebraico e inglês, isso fica claro porque os nomes são distintos. No nosso português, normalmente se usa o mesmo nome para as duas coisas. E aí acontece a confusão. Uma das razões, é claro, para acontecer a confusão. Então, o dia do Shabá, que é o dia do descanso, na antiga aliança acontecia no sétimo dia, na nova, no primeiro dia da semana. Então, quando eles usam aqui, agora vem a resposta de maneira resumida e direta. Quando eles usam aqui a expressão, eles estão usando, na verdade, a expressão Shabá, que é usado também, na própria Confissão de Fé de Westminster, a expressão sábado cristão, nesse caso, o Shabá cristão. Por quê? Porque é uma outra linguagem teológica para se referir ao dia do Senhor. A ideia é essa: sob a nova aliança, ainda nos resta um dia de descanso, um Shabá, ou então, usando o nosso português, um sábado cristão. Ainda temos para nós. Isso se extrai de toda a teologia bíblica sobre esse assunto, é claro, mas também tendo em mente aqui Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, quando o autor ali discorre sobre um dia de descanso que resta para o povo da aliança em nossos dias. Então não há nenhum problema bíblico, teológico, nenhum problema histórico, confessional, pelo contrário, é sermos fiéis à palavra de Deus, é sermos fiéis aos símbolos de fé, quando utilizamos essa linguagem para se referir ao primeiro dia da semana. Ele pode ser chamado de dia do Senhor, usando a linguagem lá de Apocalipse 1:10, quando João fala que recebeu a revelação no dia do Senhor. Ele pode ser chamado, primeiro dia da semana, de Shabá, ou Shabá cristão, ou mesmo sábado cristão, entendendo sábado no sentido de descanso, tá? Como tem essa problemática da língua, eu prefiro não usar sábado cristão, o sábado, nesse caso, usar a palavra Shabá. Mas nenhum problema você usar sábado, sem entender que não é o sétimo dia, mas sábado no sentido de descanso. Sábado, descanso cristão, da nova aliança. Nenhum problema. Pelo contrário. Eu bato nessa tecla porque acho que mencionei no estudo passado. Não sei se no estudo passado ou se em outros estudos aqui. Tive um professor no seminário aqui de Fortaleza, o seminário que eu acabei concluindo meus estudos, em que ele chegou a falar abertamente na sala de aula, ridicularizando a expressão da Confissão de Fé de Westminster, que acompanha aqui a linguagem do catecismo, né, linguagem semelhante. Esse professor, mesmo estando num seminário que estava situado numa igreja batista, esse professor era um dos poucos professores que era de uma igreja presbiteriana. Ele mais dois, o pastor Denô era um professor lá, os irmãos sabem disso, e tinha um outro pastor dando aula lá também, da IPB, no meu tempo, e tinha esse professor que era membro da IPB. Então era um dos três que ainda dava aula sendo ligados à IPB. Esse professor, que não era pastor, ele chegou a ridicularizar a linguagem confessional, dizendo que era um absurdo, ele era professor de hebraico, um absurdo a confissão usar uma linguagem como essa. E aí, um comentário breve sobre isso, tá, irmãos? Para não delongar tanto, aqui é só a primeira sentença da resposta. Conhecer as línguas originais é muito importante para quem ensina, para quem prega, para quem ensina publicamente. Ele tem que ser familiarizado em algum nível. Ele tem que ser ensinado sobre isso, aprender sobre isso.
ter um conhecimento pelo menos básico do hebraico e do grego. Tem que ter. Quanto mais ele tiver, ainda melhor. Ele pode servir ainda melhor a igreja nesse sentido. Todavia, o mero conhecimento puro ali, digo, a grosso modo, o conhecimento apenas gramatical do hebraico e do grego, saber vocabulário e outras coisas da língua, não garante ter uma boa teologia. Não garante ter uma boa teologia. E nós temos exemplos vívidos disso, tanto mortos como vivos. Se tem alguma dúvida, se você não ouviu falar sobre isso, apenas uma menção breve. Vários teólogos chamados liberais, que negavam, por exemplo, a ressurreição de Cristo, eram eruditos no grego. Verdadeiros monstros em conhecimento do grego. E negavam doutrinas tão essenciais à fé cristã. Isso não é uma fala de apologia à ignorância. Eu comecei falando exatamente o contrário disso. Tem que conhecer as línguas originais. O quanto ele puder conhecer, melhor. Mas por si só não garante uma boa teologia. A dogmática, a sistemática precisa também estar presente nos estudos desses que ensinam a palavra de Deus. Aí um cara como esse que tem um certo conhecimento, um considerável conhecimento linguístico, passa vergonha em falar um absurdo desse, como se fosse uma loucura a confissão usar essa linguagem. Sem usar argumento de autoridade aqui, que eu não quero me remeter a isso simplesmente, mas veja, será mesmo que os puritanos que escreveram a confissão de fé não conheciam hebraico, grego e outras línguas como o latim? Irmãos, a maioria deles eram profundos nesses idiomas, a ponto de muitos deles terem um conhecimento não apenas dos idiomas e outros conhecimentos também, das áreas do conhecimento, com 16, 17, 18 anos de idade, mas ajudar antes disso, na verdade, e alguns deles chegaram a mestres e doutores antes dos 20 anos de idade, com 20 e poucos anos de idade. Claro que isso por si só, como eu acabei de mencionar, não garante que eles estivessem acertando a teologia deles, é óbvio que não. Só que se fala como se fosse assim, um bando de pessoas sem nenhum juízo. Eu vou chegar aqui, é porque eu acho que tem que ser. Isso foi fruto de exegese. Isso foi fruto de entender o texto e a sua teologia e chegar à conclusão. Então, refute-os, se você puder, à luz de uma boa exegese e não tentando ridicularizar termos teológicos que já são cristalizados e consagrados na história da igreja, a ponto de igrejas abraçarem documentos confessionais com tais expressões, entendendo que são fiéis ao texto bíblico. Então, dito isso, espero que tenha ficado bem claro, o início da resposta aqui, o sábado, o Shabá ou o dia do Senhor, são dois dos nomes que podem ser utilizados para se referir ao primeiro dia da semana, dia agora que nós devemos guardar, como já foi explicado no estudo passado, e aqui brevemente revisado. Eles seguem e dizem assim: deve ser santificado, este dia deve ser santificado, por meio de um santo descanso, por todo aquele dia, não somente de tudo quanto é sempre pecaminoso, mas até de todas as ocupações e recreios seculares que são lícitos em outros dias. Vamos aqui. Primeiro eu quero que você observe como o catecismo está trabalhando agora o aspecto positivo. Lembra disso? Cada mandamento tem os aspectos positivos e negativos. O que se refere ao aspecto positivo? Aqui nós estamos tratando da observância, ou seja, de como se deve guardar o mandamento, os deveres relacionados a esse mandamento. Mas também nós temos aqui aquilo que se diz quanto à observância negativa, ou seja, as coisas que nós não podemos fazer nesse dia. Colocando isso de forma mais clara, o mandamento trata tanto daquilo que deve ser feito no dia do Senhor, aspecto positivo, que você deve fazer, e aspecto negativo, aquilo que você não pode, não deve fazer nesse dia. Santificado por meio de um santo descanso por todo aquele dia. Mais uma vez, Êxodo 20, versículo 8. Êxodo 20, versículo 8. Qual é a expressão que aparece aí? Veja. Lembra-te do dia do Shabá
o dia do descanso para o santificar. Para o santificar. Isso nos lembra aqui o que é dito anteriormente acerca do terceiro mandamento, no versículo 7. Da mesma forma que nós devemos santificar o nome do nosso Deus, não tomando o nome do nosso Deus em vão, também devemos santificar o dia do Senhor. O dia do Senhor. Citando aqui o Johannes Gerhard dos Vos, ele diz o seguinte sobre isso, comentando o catecismo. Como é que o catecismo fala da observância negativa do Shabá? Ele fala aqui, pelo menos de três categorias aqui, das obras pecaminosas, das ocupações mundanas e dos recreios seculares. Como a gente deve, assim, evitar essas coisas nesse dia. E com relação às coisas que devem ser praticadas, a gente ainda vai ver isso com mais calma, mas envolve adoração a Deus, comunhão com a igreja, dentre outros aspectos também. Mas deixa-me citar o comentário dele sobre o santo descanso. Ele fala assim, ó, o que quer dizer um santo descanso? Preste atenção. Não quer dizer somente descansar ou deixar de trabalhar, que é uma concepção equivocada, irmãos, que muitas pessoas têm. Como se o dia do descanso fosse meramente isso. Não, é um dia de folga. Um dia de folga onde eu vou parar, vou, assim, cessar as minhas obras, meus trabalhos da semana, e pronto, estou já aguardando o dia. Não, ele diz assim, ó, mas descansar por um motivo religioso, como elemento de obediência e de serviço a Deus. Não devemos apenas descansar, mas descansar como forma de devoção a Deus. Veja como isso é importante. Porque se você apenas entender, conceber o dia do Senhor como se fosse um descanso, assim como uma folga para o meu trabalho da semana, aquilo que eu faço no meu cotidiano, e agora eu vou ficar aqui descansando em casa e tudo, de perna para cima, eu não estou entendendo a natureza desse mandamento, a natureza desse dia, e eu estou até mesmo agindo de forma egoísta, pensando somente no meu prazer, com relação ao meu descanso corporal, físico. O descanso aqui está associado à devoção ao Senhor Deus. Por isso que o mandamento diz, lembra-te do dia de Shabá para o santificar. Vou parafrasear, lembra de descansar no meu santo dia para você santificá-lo. Para você, assim, se devotar ainda mais a mim. Para você me obedecer e me servir ainda mais. É essa a ideia. Todos os dias servimos ao nosso Deus, obviamente. Mas nesse dia especial, o qual Ele separou com esse fim, devemos dedicar ainda mais nosso tempo ao nosso Deus. Então é descansar no Senhor, para o Senhor. Esse é o significado. Além disso, quero pontuar também, a gente não pode perder isso de vista, que a santificação, irmãos, aqui, ela denota para nós, essa ordem para nós santificarmos, a distinção que esse dia carrega. Lembra do argumento que eu citei na semana passada? Quanto a Gênesis 2, versículos 1 a 3. Gênesis 2, do 1 ao 3. O Senhor vem fazendo a sua obra da criação, cessa no sexto dia ali, ele para, no caso ele ainda trabalha no sexto dia, e aí no sétimo dia ele não faz mais nada nesse sentido da obra da criação, ele não continua mais criando, e aí ele descansa nesse dia, no sétimo dia. E diz o texto sagrado, em Gênesis 2, do 1 ao 3, que o Senhor, no dia que ele descansou, que ele cessou a sua obra, ele abençoou e santificou aquele dia. Então Deus colocou a sua bênção sobre o dia do descanso e o santificou. Isto é, ele separou esse dia dos demais. Esse dia é tratado, o dia do descanso, como um dia especial, diferente. Ele carrega um distintivo, ou ele é um distintivo. Na linguagem, inclusive, da antiga aliança, ele também é chamado de um sinal do pacto. Às vezes a gente só se lembra, e quando se lembra, né? Esse termo, sinal do pacto, para os sacramentos. Mas
próprio dia do Senhor também, em algum sentido, ele também carrega esse título, essa teologia de sinal do pacto. Por quê? Porque o povo da aliança, ele é conhecido, dentre outras coisas, por guardar o dia do Senhor. Por guardar o dia do descanso. Nós somos marcados com a água do batismo. Nós somos também, assim, marcados pelo fato de participarmos de uma refeição pactual, a ceia do Senhor. E nós somos, assim, tratados como distintos, como um povo separado por Deus, porque guardamos o seu santo dia. Evidenciamos isso guardando o seu santo dia. Então, veja que a linguagem aqui de santificação, ela é muito profunda, ela é importantíssima. Ela envolve tanto a natureza do próprio dia, de ser um dia especial, diferente, santo, bem como também que nós devemos, assim, proceder, sermos também santos. A pergunta que se levanta com relação a isso, pelo menos uma delas é: tá bom, pastor, eu entendi até aqui, mas e quanto à duração do dia? Pelo horário, eu vou falar mais brevemente sobre esse assunto e espero retornar a ele num outro momento, pelo menos até antes de terminar as exposições sobre o quarto mandamento. Só vou adiantar uma coisa sobre isso nesse momento agora. O nosso entendimento, e aí nunca esqueça disso quando eu estou falando nosso entendimento, quando eu estou falando plural aqui. Nosso entendimento, eu estou falando nosso entendimento presbiteriano, confessional. O nosso entendimento é de que o dia inteiro deve ser guardado. O dia inteiro. Não é amanhã apenas, não é somente à tarde, não é somente o período do culto, é o dia inteiro. O dia inteiro. Eu bato nessa tecla, apesar de não aprofundá-la muito aqui nesse momento, mas bato nisso por quê? Uma das razões. Primeiro, porque eu entendo que isso é um ensino bíblico confessional, bíblico/confessional. E também porque há muitos falsos ensinos a respeito dessa questão, nos nossos dias. Eu já ouvi de pastores de nossa igreja, da IPB, que até são bastante confessionais em vários pontos, negando isso daqui. Alguns argumentos na seguinte direção: o dia do Senhor deve ser guardado como um santo repouso, com todo cuidado e diligência, mas ele dura até o culto vespertino terminar. Quando o culto acaba, eu digo vespertino porque na maioria dessas igrejas só tem um culto vespertino, né? Mas na verdade a ideia é até o culto acabar. Eu fico imaginando numa igreja que só tem culto pela manhã, não tem nada à tarde. O dia do Senhor só dura amanhã. E quando é a manhã toda? Mas vamos dizer assim, o dia do Senhor acaba no final do culto. Terminou o culto vespertino, acabou o dia do Senhor. Portanto, não há mais nenhuma responsabilidade de guarda do restante de horas que sobra ainda. É claro que eles não estão falando, pelo menos eu acredito que não, pensando pelo menos em alguns aqui que eu já ouvi argumentando, que você pode pecar e fazer o que você quiser. A ideia não é essa, né? Você não pode pecar em dia nenhum. Não deveria fazer isso, nós não deveríamos fazer isso, mas a ideia é que você já não tem mais que guardar o dia. Você cessou ali após o culto vespertino. Pastor, qual é o fundamento desse argumento? Uma das razões para usar esse argumento tem a ver com a guarda do sétimo dia da antiga aliança, com relação ao entardecer do sol, o dia começar daquela maneira, no caso, terminar daquela maneira, até o outro dia. Ou seja, se guardar do pôr do sol, no caso, se guardar do final do dia, ali quando o sol se põe, até o pôr do sol do outro dia. Então, de 18 a 18 horas, nesse caso seria, do dia... Como os adventistas fazem? Pode falar, Maurício. Faz assim, exato. Se eu não estiver enganado, 18. Se eu não estiver enganado, 18. Se eu não estiver enganado. Porque eu conheci alguns... Sim. Do sábado, isso. Eu me lembro que quando eu era evangelical, logo no início da minha fé, ou no contexto evangelical, eu cheguei a participar de uns rachas, jogo de bola, com um grupo de pessoas que boa parte deles eram adventistas. Acontecia no sábado.
Eu tinha um colega, um amigo, que também era evangelical, de uma igreja dessas pentecostais, e aí me convidou. E aconteceu no sábado, eu até achei estranho, né? No sábado, eles não guardam o sábado? Não, mas é mais tarde o jogo. Então eles começavam a jogar bola, acho que era 7 horas da noite, uma coisa assim. E detalhe, não tinha só jogo de bola não, também eles tinham atividades de totó, né, na igreja lá deles, na parte de cima, dominó e outras atividades também, cachorro-quente, ficavam lá comendo e brincando, na igreja deles sábado à noite. Eu cheguei aí uma ou outra vez nesse período, lá no início da minha fé, há muitos anos, coisas que eu não faria jamais, realmente. Não me associar com hereges. Então, eles guardam, de fato, assim, já que o Maurício bem pontuou, no final, ali já do entardecer, já para o pôr do sol, até o outro dia. Aí, eu não quero, como eu disse, aprofundar, eu quero fazer isso em outro momento, mas apenas veja a inconsistência. Só um ponto aqui, uma inconsistência. Eles guardam dessa maneira, guardam entre aspas, né? Guardam dessa maneira, então eles tratam um dia na semana dessa forma, ou seja, considerando o dia de 18 a 18 horas. E os demais dias são vistos como nós vemos, de meia-noite a meia-noite todo dia, ou no caso, 23h59. Então, um dia da semana, as 24 horas são contadas de outra maneira, com outro formato. Quem defende isso no contexto presbiteriano reformado, quem quer usar isso como argumento, então deveria começar, eu não estou dizendo que está certo, mas para ser consistente, então ele tem que começar a guardar o dia quando? Às 18 horas do sábado, do 7º dia. E ir até às 18 horas do domingo. Se fizer isso, está correto, pastor? Não, não está correto, óbvio que não. E eu, em um outro momento, explico isso. Mas seria mais consistente do que dizer assim, de segunda a sábado, de meia-noite a 23h59, e aí quando chegar no domingo, só meia-noite a 18 horas. Não dá um dia de 24 horas. Você entende o que eu estou querendo dizer? A inconsistência quanto a isso? Bem, nosso entendimento aqui é 24 horas, um dia completo, e há argumentos que nós utilizamos, no outro momento eu cito isso, para ser de meia-noite a 23h59. Continuando. Ainda aqui, deixa eu ver onde que eu consigo ir. Pronto, quero trabalhar até aqui, pelo menos. Com relação ao Senhor Deus requerer a abstenção do trabalho comum no dia do Shabá. Vou para outro texto, para a gente poder trabalhar um pouco mais isso. Vá para Neemias. Neemias, capítulo de número 13. Tem 16 capítulos. 13, Neemias 13. E veja, a partir do versículo 15, pode ler, Neemias 13, do 15 até o 22.
Eu lerei aqui 2 versículos de Jeremias 17, versículos 21 e 22. Por quê? Porque corroboram também com o que vocês acabaram de ouvir em Neemias 13. 17 de Jeremias 17, versículos 21 e 22. Deixa eu já pregar aqui na nossa igreja. Jeremias 17, 21 e 22. Assim diz o Senhor: guardai-vos por amor da vossa alma, não carregueis cargas no dia do Shabá, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Não tireis cargas de vossa casa no dia do sábado, dia do Shabá, nem façais obra alguma, antes santificai o dia do Shabá, como ordenei a vossos pais. A mesma ideia. E veja, em tempos distintos, em tempos diferentes aqui. No dia de Jeremias, que é antes do cativeiro babilônico, e nos dias de Neemias, que é pós-cativeiro babilônico. E há outras menções bíblicas quanto a isso também. O povo não guardando o dia do Senhor. E aqui qual é o princípio extraído? Pelo menos um deles que eu queria mencionar. É que o trabalho comum, o trabalho ordinário, ele deve cessar no 6º dia. No caso, no dia anterior ao dia do descanso. A Bíblia fala isso categoricamente, irmãos. O contexto aqui envolve comércio. É um exemplo de quando o dia do Senhor ele é quebrado flagrantemente pelo povo, quando se comercializa nesse dia. Uma das razões para isso acontecer, um dos pecados aqui relacionados a esse ato de você comercializar, e aqui, entenda, não apenas aquele que compra, mas também, não apenas aquele que vende, mas também aquele que compra, é que com esse ato, pensando aqui no que vende, ele demonstra falta de confiança na providência de Deus. O princípio está lá, exarado quanto ao maná, lembram? Vocês devem pegar o maná, a porção diária. No 6º dia vão pegar a porção dobrada. Vão se preparar, vão guardar a mais e vão descansar no dia do descanso. Por quê? Porque Deus ele provê para nós durante toda a semana o suficiente para que quando chegar o dia de descanso eu tenha como me manter. Eu tenha reserva. Ele me dá a condição para isso. E até, irmãos, isso envolve lógica nesse raciocínio, nesse fluxo do Senhor Deus, como Ele faz isso, esse trabalho do Senhor Deus. Porque, veja, 6 dias, se em 6 dias, ou melhor, se 6 dias não foram suficientes para você conseguir o que era necessário para você e para sua família, um dia será. 6 dias. Isso é matemática básica, irmãos. 6 dias. Trabalha, faz toda a tua obra, coloca ali uma reserva. 6 dias. Não foi suficiente. Isso aponta também para a falta de contentamento. Percebe como cada mandamento está interligado? Você quebra o 4º. Você quebra o 8º. Você quebra o 10º. E vai quebrando um após o outro. Isso também é se levantar contra a própria sabedoria divina. O Deus que é todo sábio te deu 6 dias. Planejou isso na sua criação. 6 dias. Para ser suficiente para você e para sua família. E você está querendo dizer o seguinte, com o seu ato, quando faz isso, a pessoa quando faz isso. Eu preciso de mais um dia, porque 6 não basta. Então você é mais sábio do que Deus, que planejou e organizou e determinou isso dessa maneira. Percebe a arrogância que é quando a gente age dessa maneira, irmãos? E como eu disse, também é uma atitude egoísta. O princípio é muito claro. O princípio é muito claro aqui. A gente deve se abster do trabalho comum do dia a dia. Deixa eu lançar a luz para poder concluir esse estudo de hoje. Lançar a luz com relação a essa questão do que pode ser feito, né? O Catecismo menciona aqui, diz assim, não somente de tudo quanto é sempre pecaminoso, mas também todas as ocupações e recreios seculares que são lícitos em outros dias. Tudo que é pecaminoso, sempre temos o dever de nos abster, em qualquer dia, por uma questão óbvia, por ser quebra da santa lei de Deus. Só que nesse dia, por ser o dia de descanso, o dia
de natureza santa para ser tratado de forma especial, é ainda mais pecaminoso. Como assim? Mentir de segunda a sábado é pecado. Mentir no domingo é mais grave ainda. Adulterar de segunda a sábado é pecado grave. No domingo é mais grave ainda. Pastor, por quê? Porque além do pecado que você comete de mentira, de adultério, de roubo, qualquer outro pecado, idolatria, você ainda com isso quebra o quarto mandamento. Que deveria ser um dia de devoção a Deus, santificação, descanso no Senhor. Então você peca, quebrando aquele mandamento, ou aqueles mandamentos, e peca juntamente com esse por fazer nesse dia. É ainda mais grave. Segunda questão que eles mencionam aqui, né, sobre isso. Mas até de todas as ocupações e recreios seculares são lícitos em outros dias. Por que eles dizem isso? Por conta do que eu acabei de citar no texto que nós lemos, Neemias e Jeremias, de Deus requerer a abstenção do trabalho comum do dia do descanso. Onde está isso, pastor? Como a gente consegue ver isso na Bíblia? Além dos textos que a gente viu. Volta lá para Êxodo 20. Êxodo 20. Veja aí, ó. Versículo 9. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o Shabá, o dia do descanso do Senhor, teu Deus. Aqui está o princípio, ou no caso, o fundamento para a gente poder extrair esse princípio. Tudo o que é lícito, ou melhor, nem tudo que é lícito nos demais dias é lícito nesse dia. Primeiro ponto que eu já apresentei. Tudo que é pecaminoso em qualquer dia, nesse dia é ainda mais pecaminoso. Segundo ponto. Nem tudo que é lícito nos demais dias é lícito nesse dia. Por quê? Aí vem a razão. Por quê? Porque nesse dia, ou esse dia, já carrega com ele coisas que nós devemos fazer, nos dedicar, que devem ocupar o nosso tempo, que devem, assim, tomar a nossa atenção. E não deve sobrar espaço para outras coisas dos outros dias. Nem tudo, veja, algumas coisas. Que coisas, pastor? O que vai nos lançar luz, que eu vou abordar na próxima semana, devido ao horário, é as obras de necessidade e de misericórdia. Aquilo que é obra de necessidade, só guarde isso por enquanto, e de obras de misericórdia, podem ser feitas nesse dia, dia do Senhor. Se não se enquadra com isso, se não se enquadra nisso, você se abstém. Estou só lançando as bases aqui. Eu vou aprofundar na próxima quarta. Deixa eu colocar isso de uma outra forma. No dia do Senhor, obras de piedade, começando pelo principal. Obras de necessidade e obras de misericórdia. São as obras que devem ser feitas nesse dia. Piedade, as obras de devoção a Deus, de culto, adoração, comunhão com o Senhor, com nossos irmãos, nossa família. Necessidade e misericórdia. Se não se enquadrar em uma das três, não pode ser feito. Porque o Senhor Deus nos deu 6 dias para todo o nosso trabalho, não apenas aquilo que é necessário, mas todo o trabalho e toda a nossa obra. O que inclui recreações, como o catecismo vai citar. Ocupações e recreios seculares. Recreações que são próprias, lícitas dos 6 dias, mas que não cabem nesse dia, por não estarem em uma dessas categorias: piedade, necessidade e misericórdia. Por hora, até aqui nós vamos ficar, paramos aqui porque é suficiente, pelo horário já, para você ficar meditando nisso, para até a próxima semana, assim espero. Eu queria avançar mais, mas não tenho tempo, então vamos lá, tem a reunião do conselho e a reunião da oração. Guarde isso é muito importante. O dia do Senhor, vou bater nessa tecla mais uma vez,
ele é um dia de deleite para nós. Quando a gente observa o dia do Senhor e qualquer mandamento do Senhor Deus, com alegria e satisfação no coração, irmãos, a nossa perspectiva muda quanto à forma de guardar. Pense, por exemplo, no 7º mandamento. Um homem cristão que diz assim, um homem qualquer, vou colocar melhor, um homem qualquer diz assim, vocês são um homem ímpio nesse caso, né? Vocês são loucos de deixar de ter várias mulheres para ter uma mulher só pelo resto da vida. Não há alegria, não há prazer nisso. A satisfação teremos em termos várias mulheres. Esse tipo de fala, ela é ímpia, ela é iníqua, ela é impura e ela não contempla aqui o que o mandamento de Deus é. Algo abençoador para nossas vidas. O indivíduo enxerga como se fosse um peso, uma coisa que fosse enfadonha, uma coisa difícil de suportar. Enquanto, na verdade, a satisfação está em cumprir a vontade do Senhor Deus. E que é uma bênção maravilhosa nos unirmos a uma só pessoa e com ela passarmos o resto de nossas vidas. Como Deus assim requer de nós. É o diabo, é o mundo e é a nossa própria carne pecaminosa que se levanta contra os mandamentos de Deus e não tem prazer neles. E que usa argumentos como esse para querer tirar a nossa atenção dos mandamentos e ver neles algo ruim, danoso para nós. Comparando isso ou aplicando isso ao dia do Senhor. Eu podia estar agora no domingo fazendo isso e aquilo outro, e estou aqui preso numa igreja. Alguém que pensa assim deve considerar a sua conversão. Pastor, necessariamente tal pessoa não é convertida? Não posso afirmar isso. Mas provavelmente não seja. Provavelmente. Muito provavelmente. Porque cristãos como verdadeiros também podem, em algum momento, ser tentados e ceder à tentação no seu pensamento e pensar alguma besteira como essa. Não deveriam, mas é possível acontecer. E a gente combate isso com o quê? Com os meios de graça. Pedindo ao Senhor Deus, Senhor, que eu tenha prazer nos teus mandamentos. Que eu consiga enxergar a beleza deles. Contemplar o teu cuidado, a tua providência. Que é bom para mim, que é satisfatório para minha alma, para minha vida, para o meu corpo, inclusive. Para todo o meu ser, para minha família. Para a igreja que eu faço parte, para o meu país, se ele assim se curvasse a isso. Como seria bom. Então eu termino esse estudo, irmãos, ressaltando isso. Observem o 4º mandamento com esse olhar. E se você não tem ainda isso tão apurado, peça a Deus. Não apenas contar o 4º, mas todos os mandamentos. Senhor, me ajuda. Eu quero ter alegria na tua santa lei. Eu quero fazer como o salmista fez em todo o Salmo 119. Que do começo ao fim daquele salmo. Irmãos, olha como isso é impressionante. O maior salmo da Bíblia é uma ode à lei de Deus. É um cântico exaltando a lei de Deus. Em todos os seus versos. Isso é por acaso? Não houve intenção do Espírito Santo de fazer isso. E de mostrar para nós o quanto isso é bom. O quanto é agradável para o povo de Deus. Cantar sobre as maravilhas da lei de Deus. Não é somente da criação de Deus, das obras da providência e tantas outras coisas maravilhosas. É cantar sobre a lei de Deus é o meu prazer. A lei de Deus. O que inclui o 4º mandamento. Então, nosso coração está precisando muito ser pastoreado se nós estamos distantes disso. Clamando ao Senhor Deus por misericórdia, que Ele se apede de nós. Para que a gente possa ver assim o seu santo dia. Com alegria. Na próxima quarta, se Deus quiser, continuamos a partir daqui, observando o quê? Obras de necessidade, obras de misericórdia, as obras de devoção e piedade também. Lembrando que são princípios,
onde haverá aqui exemplos, alguns exemplos de como eles podem ser aplicados, sem aqui exaurir todos eles, porque isso é impossível.